Sejam todos bem-vindos. Nós vamos à nossa segunda aula e última aula do tema de como identificar as crenças, de uma pessoa, durante o evangelismo. E nós já falamos a questão das cosmovisões e vamos dar continuidade ampliando agora, essa perspectiva, essa forma de enxergar, de dialogar. Nós vamos ver nesta aula de hoje as perguntas importantes que nós podemos fazer para identificar qual seja a cosmovisão cultural de uma pessoa e trazer também alguns textos bíblicos que são importantes quando você encontrar com uma pessoa que tenha uma das três cosmovisões que nós apresentamos aqui. Antes disso, de como identificar, nós vamos falar aqui rapidamente sobre a predominância da cosmovisão de poder e medo, que é uma das cosmovisões bastante difundida na cultura brasileira, Nós encontramos muito isso. Então, vejamos o nosso primeiro slide aí. A cultura brasileira tem uma forte presença do poder medo, por conta das tradições espirituais, como sincretismo religioso. Bom, o que é o conceito de sincretismo? O conceito de sincretismo é aquela mistura, O sincretismo, ele traz a ideia de mistura, de diversas religiões, de diversos conceitos. Um exemplo, já viu aquelas pessoas que dizem assim, vamos pegar um pouquinho dos cristãos, católicos, um pouquinho dos crentes evangélicos, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do budismo, tudo que eles têm de bom, e vamos assumir essa posição. Isso é um sincretismo, é uma mistura, E nós, como cristãos, nós não adotamos essa postura sincretista, Até no primeiro século havia muito disso também já, As religiões pagãs do período bíblico também eram muito sincretistas, misturavam, uma série de filosofias, tradições e religiões e fazia aquela salada de fruta, Não, para nós cristãos evangélicos só existe um Deus, E só existe um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem, como o apóstolo Paulo ensinou ali a Timóteo. Só existe um Deus, como já expliquei em aulas anteriores sobre a questão da Trindade, Um Deus, mas que se manifesta de três formas no plano de salvação, mas que é a mesma essência. Então, para nós cristãos evangélicos, não existe condições de haver sincretismo. Mistura, pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, não. Para nós é só Jesus Cristo. Para nós é só a Bíblia, a palavra de Deus, Não tem mistura. Mas na cultura brasileira nós encontramos isso assim, Como você conversa com muitas pessoas de diversas crenças, elas misturam bastante, as diversas crenças e levam a vida dessa forma. Mas nós não, Nós não adotamos o sincretismo, tá? Então aí, como o sincretismo religioso, candomblé, umbanda, espiritismo, budismo, esoterismo e tantas outras que nós encontramos aí, por isso que etc. Onde práticas espirituais e o contato com o sobrenatural são comuns, Nessa perspectiva, as pessoas buscam proteção contra forças espirituais e investem em rituais para assegurar sua segurança e bem-estar. Esse contexto torna muito relevante a apresentação de Jesus como aquele que possui autoridade sobre todo tipo de força espiritual e que traz,
e que traz libertação e segurança, tá? Então é importante ser a segurança verdadeira, lógico, tá? Então quando encontramos pessoas muito místicas, né, com excessivo misticismo, misturando religiões, né, essa abordagem era importante, apresentar, né, Jesus como aquele que tem poder sobre qualquer outro tipo de ser espiritual do mal, né? No próximo slide, nós vamos ver algumas coisas importantes aqui, dentro dessa perspectiva aqui, tá? Perdão, né? Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Quando dizemos para apresentar Jesus como aquele que tem autoridade sobre todo tipo de força espiritual, são vários textos, Jesus expulsando o demônio, expulsando legião de demônio, repreendendo o demônio, né? Curando, né? Nós vamos ver mais para frente textos para essa abordagem. Então, quando tratar desse assunto, você perceber que a pessoa é meio sincretista, muito envolvida, né, com os poderes do sobrenatural, com medo, né, tal. A gente vê muito isso em determinadas religiões afros, né, que fazem trabalhos de proteção e tal, e água benta, né, alguns católicos para proteção, aquela coisa toda, né? A gente apresenta Jesus, ó, Jesus está acima de tudo isso. Jesus está acima de trabalhos de proteção, de águas de proteção, de tudo. Ele é Deus e tem todo o poder sobre toda a área espiritual, seja a área do bem, seja a área do mal, né? Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Agora sim, vamos para o próximo. Bom, elementos de vergonha e honra e culpa, inocência. Bom, vergonha e honra, a gente encontra isso muito em áreas rurais e em comunidades tradicionais. Existe uma valorização do pertencimento e do respeito à família e ao grupo social. Nessas culturas, a desonra ou falar mal da família pode ser muito grave e muitas vezes o orgulho ou a vergonha são centrais para a autoimagem e o comportamento. Inclusive aqui, né, agora que eu estava lendo aqui, me veio uma luz. É extremamente importante e que tem que ser vigiado quando se faz o evangelismo, de não falar mal de religiões, não falar mal de pessoas, né? Porque às vezes tem pessoas que vão evangelizar e fala mal de outras religiões, de outras, né? Até de outras igrejas. Irmãos, isso não existe. Um dos princípios fundamentais que nós precisamos estar atento é a respeitabilidade pela crença dos outros, né? Principalmente quando estamos evangelizando, né? Falar mal da religião, falar mal, né, da igreja ou de qualquer outra situação não é um ato apropriado para evangelização. Se você está evangelizando alguém e essa pessoa, né, ela apresentar uma outra religião, uma outra convicção, uma outra filosofia de vida, uma outra cosmovisão e não quiser ouvir você, amém. Mas nunca abra sua boca para falar mal de A, de B, de C, nem de governo, nem de político, nem de nada, tá? Abrindo esse parênteses aí, porque não é isso que o Senhor Jesus mandou a gente fazer. O que Jesus disse para fazermos é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, tá?
falar mal, né, de qualquer outra situação não é apropriado. Guarde as suas opiniões particulares acerca de determinados assuntos para você, né? No momento da evangelização, o centro é apresentar Cristo, né, como Salvador, Remidor, Reconciliador, o único caminho que leva o homem a Deus, tá? Então, só dando aí uma pincelada para a gente entender. Se você tiver com alguém, seu companheiro de evangelismo, né, fazer um negócio desse, interrompa e pare e oriente um ao outro, para não haver esse tipo de problema, tá? Bom, mas vamos voltar aqui à vergonha e honra. Então, em áreas rurais, em comunidades tradicionais, existe uma valorização do pertencimento e do respeito à família, né? Ou ao grupo social. Então, nessas culturas, a desonra ou o falar mal da família pode ser muito grave, né? Muitas vezes o orgulho ou a vergonha são centrais para a autoimagem e o comportamento. Então, aquela questão, né, que eu falei até na aula anterior, né? Por exemplo, eu dei um exemplo bastante corriqueiro hoje, né? Moças que ficam grávidas fora do casamento, pessoas que usurpam de alguma coisa de outra pessoa, né? Então, ou ofendem uma família, ou desonram alguém. São diversas as situações que nós poderíamos citar aqui. Nós não vamos aprofundar muito, né? Porque aqui já dá para você entender. Desculpa. Então, ficar atento, né? Pessoas que levam muito a sério a questão familiar, né? O grupo social em que ele está inserido, não só na família, ou talvez até numa seita, numa religião. Então, tomar cuidado, né? E apresentar Jesus da forma correta, como nós vamos ver mais para frente. E também alguns elementos da culpa e inocência nas grandes cidades, especialmente em contextos mais influenciados pela mentalidade ocidental e pelo cristianismo evangélico. Ou seja, né, aquela mentalidade ocidental, né, dos europeus, dos americanos, certo e errado, né? Isso acontece muito nas grandes cidades. Então, a culpa e a inocência também se manifestam. Valores como responsabilidade moral, né? Isso é muito fundamental. Você pode ver que nós encontramos muitas pregações de cunho moral, né? E a Bíblia está cheia de orientações na questão do comportamento moral das pessoas, né? Então, para esse tipo de pessoas, né, para esse tipo de cosmovisão, né, enfatizar o arrependimento e o perdão são ensinamentos como fundamentais, especialmente em igrejas e escolas cristãs. Bom, agora vamos entrar num assunto importante de como identificar, né? Você vai chegar, conversar com uma pessoa e através deste diálogo é onde você vai conseguir, né, ir captando, né, entendendo a cosmovisão daquela pessoa. Então vamos lá. Para identificar a cosmovisão predominante em uma pessoa durante uma conversa, você pode observar certos padrões em suas preocupações, valores e reações emocionais, né? Então, cada cosmovisão tende a revelar suas prioridades, e respostas a questões como falhas, né, relacionamentos e espiritualidade. Então, aqui estão algumas perguntas e tópicos que podem ajudar a identificar cada cosmovisão. Então, vamos lá. Para a cosmovisão de culpa e inocência, você pode fazer uma pergunta do tipo: o que você considera mais importante ao decidir entre o certo e o errado? Então, quando ela
dar a sua resposta, você já vai pensar, né? Bom, culpa e inocência é a questão de certo e errado. Então, quando infringe uma lei, quando há um aspecto moral, né, deturpado, né? O que é importante, o que pesa nas suas decisões? Outra pergunta: quando você comete um erro, como lida com isso? Você se sente que precisa corrigir a situação diretamente? Na sua opinião, como se restaura uma boa relação após um conflito? Quais valores ou princípios você considera essenciais para que as pessoas vivam em harmonia? Então, essas perguntas ajudam a identificar se a pessoa se orienta por normas objetivas e leis, sentindo a necessidade de corrigir a culpa para restaurar a inocência. Pronto, descobri a cosmovisão dessa pessoa. É interessante até que, como o nosso trabalho vai ser de porta em porta, você convidar a pessoa, você poderia responder algumas perguntas. Nós estamos fazendo aqui uma pesquisa e tal, e gostaria de fazer algumas perguntas. Você pode perguntar, fazer essas perguntas. Olha, o que você acha? Você, coloca lá, né, a resposta, já dando para você analisar, e aí você começa o diálogo, aí você começa a evangelização, aí você começa a mostrar para a pessoa, porque você fazendo essas perguntas, você vai captar já, né, a cosmovisão. Se não for essa, você já vai entender que é outra, porque tem as perguntas para outras cosmovisões, né? Então você já pode começar por aí, né? Você vai chamar lá, bater palma, tudo bem? Olha, eu estou fazendo aqui umas perguntas, é coisa rápida. Será que você poderia me responder umas perguntas? Né? São 1, 2, 3, 4 perguntas, só 4 perguntas. Aí a pessoa vai lá, prazer, meu nome é tal, estamos aqui fazendo essa pesquisa, tal. Né? Se você quiser se identificar, nós somos da igreja, essa pesquisa é importante, tal, papapá. Olha, e daí, dessas perguntas, você já pode ir já com a Bíblia na mão, porque você vai preparado com a palavra de Deus, né? Como nós vamos ver alguns versos aí que você vai poder usar. E a partir daí, irmão, né, o Espírito Santo vai usar o teu conhecimento que você tem da Bíblia, né, e vai te dar inspiração, e você vai evangelizar uma pessoa. Se essa for a cosmovisão da pessoa que você estiver conversando, vai ser tranquilo. Não vai ser uma coisa muito demorada também, né? Porque rapidamente você consegue ir aprofundando a conversa, né? Não precisa ter pressa, né? Mas também não precisa querer estender. Se a pessoa, né? É lógico que tudo vai do contexto, né? Que você tiver ali na hora, como é que tiver a situação, tá? Então essas perguntas são importantes para esse tipo de cosmovisão. Para a cosmovisão culpa e inocência, né? Essas se baseiam em conceitos de certo e errado, buscando a restauração através do perdão e da justificação. Então, quais os versículos que você pode utilizar dentro dessa abordagem, né? O perdão dos pecados e a justiça de Cristo são eficazes para esse público, né? Que, olha só, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, né, para as pessoas de culpa e inocência, falar que todo mundo pecou não vai ser talvez uma novidade para essa pessoa, né? E aí, estão destituídos da glória de Deus. O que é estar destituído da glória de Deus? A prioridade da vida dessas pessoas não é Deus, né? Por quê? Porque eu estando destituído da glória de Deus, eu não me preocupo muito com moral, eu não me preocupo muito com ética, eu não me preocupo muito com espiritualidade, eu não penso muito em céu, inferno, né? Eu vou viver na vida, eu estou destituído, eu faço o meu caminho, eu faço a minha filosofia de vida, eu caminho, né? Veja como já dá para você explicando para a pessoa
Agora fala, olha, mas mesmo o homem estando numa situação que está, né? Olha o mundo, olha a maldade que está acontecendo no mundo. As pessoas estão se matando sem nenhum respeito, e sabe? Mas Deus, para que a glória, a presença de Deus esteja de novo com o homem, Deus também providenciou um meio pelo qual nós podemos novamente reaver essa imagem de Deus na vida do homem, que o leve para um caminho bom, para um caminho decente, para um caminho de coisas boas, de fazer o bem, de respeitar as pessoas e principalmente de ter comunhão com Deus e ir para o céu. Por isso, meu senhor, minha senhora, o texto diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Ou seja, Jesus Cristo nos justifica. Por que ele nos justifica? Porque ele, como um homem, ele não pecou. E quando eu tenho fé real e verdadeira e aceito a Jesus como Salvador da minha vida, eu restituo essa glória de Deus na minha vida. Até porque, meu senhor, olha, aqui na Bíblia diz assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está vendo aqui em Gênesis capítulo 1, verso 27, 26 e 27? E Deus criou o homem à sua imagem, o criou macho e fêmea. O pecado tirou essa glória, mas agora em Cristo e pela fé, Ele nos concede sermos justificados diante de Deus, recebermos a redenção. O que é a redenção? É o livramento do poder do pecado. Veja, olha outro versículo aqui, minha senhora, ou meu senhor, é que, olha, se confessarmos nossos pecados, não deixe a culpa destruir a sua vida. Não deixe a consciência da culpa, do medo acabar com a sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas pessoas andam com medo, quantas pessoas andam torturadas pelo medo, pela culpa, e Deus, através de Cristo, se confessarmos, e nos arrependermos, e Deus nos traz uma paz interior. Você está usando o versículo e está conversando com uma pessoa que tem a cosmovisão de culpa e inocência. Olha só o que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós realmente nos libertamos do medo através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Olha aqui, minha senhora, o que a Bíblia diz aqui, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus tira a culpa, tira o medo, Puxa, irmão, Só que, para que você faça isso, você tem que conduzir, é você que tem que conduzir a conversa, com a pessoa, por isso que eu falo, se você entrar naquela dinâmica de deixar a pessoa falar, estou com problema com meu filho, problema na minha família, problema não sei o quê, não, esquece problema. A questão agora é a alma, tá? É a alma. Cuidou da alma, o restante é depois. Você pode falar, olha, você pode ver o quanto que o Senhor Jesus vai entrar com providência nas áreas mais necessitadas da sua vida. Mas o senhor precisa cuidar da sua alma. A gente não sabe até quando nós vamos ver, podemos ver só até hoje. Outro aí, olha, que pode ser utilizado para esse tipo de cosmovisão, nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A única forma do homem receber paz, aí você pode, isso aqui é só um esqueleto, você pode pegar tantos outros versículos. Olha, Senhor, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Puxa, irmão, você vai envolver a pessoa na palavra de Deus, de uma tal forma que o Espírito Santo vai ficar ali esmiuçando esse coração aí. Se essa pessoa ouvir de bom grado, puxa vida, o resultado é maravilhoso.
Então, veja aí, esses versículos destacam o perdão dos pecados e a redenção em Cristo, ajudando, né, pessoas orientadas por culpa a encontrar a paz e a reconciliação com Jesus, tá? Então, olha aí a primeira cosmovisão, culpa e inocência. Vamos para o próximo. Bom, para cosmovisões de vergonha e honra, as perguntas que você pode fazer, tá? Para você, é importante a opinião de sua família ou comunidade nas suas decisões? Lembra que vergonha e honra, a pessoa é muito centralizada na honra pessoal, né, e da família e da comunidade onde ela vive, né? Então, olha aí, para você é importante a opinião da sua família ou comunidade nas suas decisões? Quando algo ruim acontece, você sente mais vergonha perante os outros ou culpa interior? O que você acha necessário para restaurar a sua imagem ou honra diante de um erro? Como você define uma pessoa honrada? Qual o papel da família e da comunidade nisso? Então, essas perguntas revelam se a pessoa está preocupada em manter a honra e evitar a vergonha, valorizando a imagem pessoal e familiar acima de regras objetivas. Vamos ver aí os textos que a gente pode usar nessa abordagem? Então vamos lá. Aqui é essencial, né, nessa cosmovisão de vergonha e honra, é necessário ressaltar a restauração da honra e o amor de Deus pela sua criação. Ou seja, Deus ama, né, a criação, não somente o homem, mas toda a criação, né? Esses versículos mostram como Deus honra aqueles que o buscam e os recebe como filhos, tá? Olha aí, Isaías 61:7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança. Assim, em sua terra, terá porção dupla e durará para sempre a sua alegria. Você vai falar, olha aqui, né, o profeta está falando com respeito ao povo de Deus, que sofreu muita desonra, que sofreu muito, né? Foi muito humilhado. É lógico que essa humilhação ela foi por conta de eles terem deixado Deus, né, e partido para o pecado, né? Mas quando eles se voltaram para Deus, né, Deus faz essa promessa, ó. Em lugar da vergonha, né, por conta do arrependimento e de eles se voltarem para Deus, olha o que Deus iria fazer com ele. Ó, em lugar de vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança. A herança fala do quê? Não é herança só de coisas físicas, mas a herança da família, né? A herança, né? Os filhos são herança dos pais e tal, etc, etc. E assim em sua terra, ou seja, na sua casa, né, terá uma porção dupla e durará para sempre a sua alegria. É isso que Deus quer fazer na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida das comunidades. Olha só, né? Você está atraindo a pessoa que é dessa visão ela já vai ficar, né? Romanos 10:11, né? Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, olha aí, irmão. A Bíblia diz, e nós cremos, né, que quando confiamos nesse Deus, esse Deus não nos deixa envergonhado. As pessoas são envergonhadas hoje, assim, você pode trazer N argumentações para as pessoas nessa questão. Olha outro texto importante, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Olha, minha senhora, oh meu senhor, né? Olha o que a Bíblia diz, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos entregamos a Cristo, confessamos Ele como o único Salvador da nossa vida, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Aí cumpre na nossa vida este versículo do apóstolo São Pedro, né? Que nós somos uma geração eleita. O que é uma geração eleita? A geração eleita são um povo que Deus escolheu para honrar, um povo que Deus escolheu para ser o seu Deus, né? Um sacerdócio real, né? O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que transmite, que leva as coisas para Deus a respeito dos homens, tal, né? Uma nação santa, povo exclusivo de Deus, né? E para anunciar o quê? Não as coisas mazelas que estão acontecendo no mundo, não as corrupções, os assassinatos, mas as grandezas daquele que nos chamou. Porque quando nós vamos para Cristo, meu Senhor, nós saímos das trevas, daquele mundo tenebroso, e começamos a gozar da luz de Cristo, a andar com alegria, com um sorriso nos lábios, sabendo que os problemas podem até chegar, mas nós temos um Deus que nos guarda. Está entendendo, meus irmãos, né? Que não é difícil, né? Deus vai dar inspiração para cada um de vocês também ao exercitar essa forma de evangelização, né? Entendendo a cosmovisão que a pessoa tem. Olha outro texto maravilhoso, a Lucas 15, 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressam, tragam a melhor roupa e vistam nele. Veja, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Isso é o que acontece, minha senhora, neste texto aqui, olha, aqui na Bíblia. Você vai estar com a Bíblia aberta, né? É uma parábola, né? É uma parábola, é uma narrativa, é uma história que Jesus conta para transmitir verdades espirituais acerca do reino de Deus. E aqui fala de um filho, né, que saiu sem destino e fez tudo que era errado, mas o pai nunca perdeu a esperança de ver esse filho voltar, né, e se levantar novamente. O filho perdeu tudo, voltou praticamente na miséria, mas o pai, ele fez o que? Ele não desprezou, mas ele fez uma festa, ele abraçou, ele recolheu seu filho com alegria. É assim que Deus faz com a gente também. A gente se distancia de Deus por conta do pecado, das coisas ruins, mas quando nós nos voltamos para Jesus Cristo, nos voltamos para Deus, Ele nos recebe de braços abertos, né? Tá vendo como que você realiza um evangelismo, e quando você tem esse direcionamento de entender, né, essa cosmovisão da pessoa, você abre um leque profundo, né? É lógico que o teu conhecimento de Bíblia vai também ajudar bastante, né? Se você for muito leigo na Bíblia, você tem dificuldade. Mas geralmente nós que vamos evangelizar, geralmente nós somos aqueles que já têm uma certa experiência, né? Por isso que é bom fazer um curso teológico, né? Estudar, conhecer bem a Bíblia, tá? Então, olha, esses versículos mostram que Deus nos restaura e nos concede nova honra, oferecendo uma identidade de valor e aceitação, tá? Você podia até incluir na família de Deus. Bom, vamos a última cosmovisão, que é a cosmovisão do medo e poder, tá? Então, as perguntas que você pode fazer: você acredita que forças espirituais ou sobrenaturais afetam a sua vida? Como? Como você reage a situações de medo ou perigo espiritual? Quando se sente vulnerável, o que você procura para se sentir protegido? Que práticas ou crenças você acha importante para manter sua segurança e bem-estar? Essas perguntas ajudam a identificar se a pessoa se orienta pela busca de proteção contra forças espirituais, valorizando rituais, né? Ou seja, religiões, ou práticas que a conectam com o poder.
tá? Aí vamos ver os textos que podem ser utilizados, tá? Então, para a cosmovisão de poder e medo, para as pessoas orientadas pelo medo, que buscam poder espiritual, é fundamental destacar a vitória e a autoridade, né, de Cristo sobre todas as forças espirituais e a segurança que temos em Deus. Então, olha aí alguns versos. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha, minha senhora, ou meu senhor, ou jovem, né? Sei lá. Existem sim forças espirituais do mal. Isso aí ninguém pode negar, né? Mas, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele desbancou todos esses poderes espirituais do mal. Por isso que aqueles que se refugiam em Cristo Jesus, que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? Ele disse aqui, você pode até acrescentar lá o texto de Mateus, né? Jesus dizendo, todo poder e autoridade foi me dado nos céus e na terra. Olha que coisa linda, né? Quer ver? Me veio até na cabeça agora, irmão, né? Olha só, você pode pegar, incluindo aí em Colossenses, você pode, deixa eu ver aqui, olha aqui, ó. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder, não existe força do mal, não existe mal olhado, não existe inveja que possa contra o poder sobrenatural de Jesus na vida daqueles que o recebem como único e suficiente Salvador da sua vida. É por isso que ele diz, ele despojou, né, os poderes e as autoridades do mal, né, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre a cruz, ali morrendo na cruz. Todos esses poderes e autoridades foram derrotados e humilhados diante, né, do trabalho, né, do sacrifício do Filho de Deus, que ele foi até o fim, morreu e ressuscitou. Né? Olha outro versículo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós estamos em Cristo, nós não temos medo de poderes extras, não, terrestres ou extras espirituais, sobrenaturais, não, porque o poder de Deus nos dá ousadia, não pela nossa própria força, entende? Mas pela força que o Espírito de Deus que habita em nós, quando aceitamos a Cristo, está em nós. Não, tá vendo? 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, maior é o que está conosco. Quando aceitamos a Jesus, né, o poder de Deus está na nossa vida, nos livrando do medo do mal, das armadilhas do mal, né? E nós podemos ser fortes e corajosos diante de tantas coisas que neste mundo tentam nos afetar. E o Salmo 27,1, Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quando nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho para morrer por nós, e nós o aceitamos pela fé, não existe coisa nesse mundo que possa nos meter medo, porque, como disse o verso anterior, maior é o que está conosco do que as coisas que estão no mundo, né? Olha aí, minha senhora, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Tá? Então, esses versículos falam do poder de Deus sobre o medo e o poder de Cristo sobre as forças espirituais, transmitindo segurança e confiança. É lógico, meus queridos, que, né, aqui nós temos aqui uma abordagem importantíssimo. Você pode aperfeiçoar muito mais. Conforme você vai trabalhando dessa forma, vai adquirindo uma certa experiência,
né, de identificação das cosmovisões, de como conversar, de como tratar com as pessoas essas questões, é lógico, vai vir tantos outros exemplos bíblicos, tantos outros versículos, né? Porque, como eu disse, vai depender muito de quanto você lê Bíblia, de quanto você conhece Bíblia, né? Então, você deixa um pouco, né, de lado simplesmente o folheto, que é bom também, em determinados momentos é bom usar tal, mas no evangelismo pessoal, de porta em porta, o melhor meio é você conduzir, né? Você conduzir a pessoa através das perguntas, entendendo a sua cosmovisão, você direciona a conversa. Direcionando a conversa, o que acontece? Você vai utilizar a Bíblia, né? Agora, caso você vá num lugar, a pessoa não quer te ouvir, você deixa um folhetim, então fica aí com um folhetim. Agora, quando a oportunidade é aberta para o diálogo, aí sim, aí você, usando essa metodologia, ela vai te ajudar bastante a você identificar e conduzir a conversa e fazer com que essa pessoa compreenda melhor as verdades do Evangelho. Bom, nossa conclusão aí, esses 3 tipos de cosmovisões cultural são como personalidades de grupo que definem como as pessoas veem o mundo. Assim como os indivíduos têm uma personalidade individual, os grupos culturais compartilham uma identidade de grupo. Embora culpa, vergonha e medo sejam 3 divisões culturais distintas, nenhuma cultura pode ser completamente caracterizada por apenas uma, tá? Essas 3 dinâmicas interagem e se sobrepõem em todas as sociedades. Então, é lógico que em cada sociedade vai ter uma que é mais forte, né? Mas todas elas são encontradas dentro de uma cultura, seja ela a cultura que for. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que vocês possam reler, assistir novamente, se interagir com esse conhecimento, guardar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, e eu tenho uma plena certeza, irmãos, que isso vai ajudar e muito a vocês compreenderem na hora que estiverem aí evangelizando, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós vamos trazer outras formas de abordagem também, mas eu quis trazer essa primeiro porque essa é um pouco mais profunda e mais direta no entendimento de como as pessoas elas pensam e qual as suas cosmovisões, né, culturais, e assim facilita na nossa abordagem para o evangelismo pessoal. Que Deus abençoe a todos, né? E nós vamos continuar com alguns vídeos de aprimoramento para o evangelismo pessoal, e espero que isso ajude a sua vida, edifique a sua vida, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da sua vida, né? O reino de Deus vai crescer e o nome do Senhor, como sempre, será glorificado. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelo término de mais uma dinâmica, de mais um tema importante no trabalho do evangelismo. Que este irmão, que esta irmã, que esta pessoa que esteja assistindo, Senhor, seja edificada e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.